Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, em mais um programa Ressala Podcast. Hoje vamos falar de um assunto que pode salvar vidas. Então, não deixem de deixar sua curtida, seu like, compartilhar, salvar esse programa, mandar para o seu pai, seu irmão, seu amigo, seu marido, né? É um assunto muito importante que diz respeito à saúde do homem. Como estamos no mês de novembro e esse mês é dedicado para a saúde do homem, nós temos o grande prazer e alegria de receber o nosso querido médico, Dr. Zen. Ele é especialista em problemas, ele é urologista, especialista em problemas de ereção e micção, e também em prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. É urologista com título de especialidade pela Sociedade Brasileira de Urologia, mestre, doutor e pós-graduado em ciências pela USP. Muito prazer, muitíssimo obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite, doutor. Muito obrigado, eu estou muito feliz de ter recebido esse convite e eu me sinto honrado de estar aqui, me sinto até um pouco orgulhoso. Muito obrigado. A satisfação é toda nossa em tê-lo nesse programa e trazer um pouco mais de informação para o público, né? Essa questão um pouco delicada, né, para o homem. Às vezes ele, né, não gosta de falar sobre ela, mas a gente quer quebrar tabu, né? A gente precisa falar disso. É importante porque falar sobre a saúde do homem salva vidas. O que o mês de novembro representa? Qual que é a mensagem do Novembro Azul? Uma excelente pergunta, Nasser. O Novembro Azul, ele é um evento que foi desenvolvido na Austrália há mais de 20 anos. E foi uma ideia muito bacana e essa ideia ela se espalhou pelo mundo. Então, as sociedades médicas elas passaram a se interessar por essa ideia. E aqui no Brasil, a nossa Sociedade Brasileira de Urologia também tem o Instituto Lado a Lado pela Vida, né, que, vamos dizer, estimulou e incentivou o Novembro Azul. E deu muito certo, né? Graças a Deus as pessoas passaram a procurar mais os médicos e, é um movimento muito interessante que motiva os homens a procurar o especialista e fazer o seu exame anual. Portanto, a principal mensagem é conscientizar as pessoas a procurarem um acompanhamento, né? Fazerem ali um atendimento, passar por uma consulta, porque é importante, né? Ter o acompanhamento médico, né? Às É, vezes a gente vê que, por exemplo, o homem, especialmente, né? Tem um certo uma resistência, certo, doutor, em ir procurar um profissional, mas é muito importante isso. é muito importante. Eu sempre gosto de apresentar dados objetivos, dados concretos. Isso. Muitos países não notificam as doenças, mas no mínimo 1,5 milhão de pessoas morrem por ano pelo câncer de próstata. E novos casos, e muito mais do que isso, são casos detectados pelo mundo afora. 1 milhão de pessoas, desculpa, só no Brasil? Não. No mundo No inteiro. mundo inteiro. Sim. Mais de 1 milhão. Os casos notificados. É que tem países Que não com menos registram, recursos não né? registram, Sim, né? sim. Então, um outro dado da importância do exame médico. 75% dos cânceres detectados, eles são iniciais. Então, vale a pena o sujeito procurar um médico e fazer o exame precocemente, porque o médico consegue detectar a doença no início, aí é totalmente curativo. Então, Tá? quanto mais cedo a pessoa descobrir, Sim, melhor. mais chance, né? A chance é É plena. maior, sim. Agora, quando o câncer sai da próstata,
quando o câncer sai da próstata ou pelo sistema de circulação sanguínea tal, pelos gânglios, né? Vai para outro órgão, ou se ele vai pelo lado da próstata, se aloja em outras estruturas vizinhas, intestino, a gordura, a bexiga tal, aí essa pessoa vai perder 9 anos de vida. Nossa. Entendeu? Então, existe uma diferença muito grande de sobrevida quando você detecta o câncer precocemente e tardiamente. Esse número é o número da literatura médica, que são 9 anos. Então, vale muito a pena fazer o exame precocemente nas pessoas que não sentem nada. Nós sempre recomendamos o exame. Então, existem... Primeiro, qual que é a função da próstata, se o senhor puder explicar, e qual que é a importância dela para o corpo do homem? A próstata, ela é uma glândula, ela produz um líquido. Sim. Esse líquido, ele é responsável por alimentar os espermatozoides que o homem ejacula no ato sexual, que é para gerar um bebê, né? E a próstata produz o fluido onde armazena o espermatozoide e alimenta o espermatozoide. A próstata também tem uma função na continência urinária, é como se fosse uma torneirinha que não deixa o xixi ficar vazando. Ela tem essa função. Ela também tem uma função de proteção contra as infecções que entram pelo canal. Ela é uma porta ali, é um obstáculo. Ela tem várias funções, mas a função assim mais difundida é o fluido que o homem expulsa na hora da ejaculação. Sim, sim. Então, para o homem, ela é, assim, praticamente um dos principais órgãos sexuais. É um né? órgão fundamental, Fundamental. é de importância fundamental para a reprodução, para a vida masculina, né? Sim, a ereção também tem uma ligação direta com a próstata? Ou... Tem porque os nervos e o fluxo de sangue e os nervos que vão pro pênis, que promovem a ereção, eles são vizinhos da próstata. Então, aí é que está o problema. Quando faz alguma intervenção na próstata, você pode mexer nesse circuito nervos e dar problemas masculinos e tal. Então, ali são estruturas muito associadas, muito ligadas uma na outra, né? Aqui tem a próstata, aqui passa um nervinho, aqui passa um fluxo de sangue. Então é uma coisa muito complexa ali. Se você mexer em alguma coisa, você pode desmontar um sistema, né? São É isso muito que acontece. próximos, né? Muito, muito próximos. Sim. Assim, não é à toa que a cirurgia ela é bem, bem delicada, né? Sim. Hoje em dia existem além da cirurgia ser feita manualmente, existem robôs também. Sim, sim. Mas será que dá para confiar nesses robôs? Será que, enfim, não sei, porque é muito preciso. Nada vai substituir a precisão da mão de um médico, né? Dá para confiar nesses robôs, doutor? Dá para confiar bastante, inclusive, porque o robô ele tem a visão 3D. Por exemplo, eu sou um médico, eu estou operando um paciente nessa mesa com a minha mão dentro do indivíduo. Porque a gente vê, desculpa te cortar, doutor, às vezes a gente viu que, ultimamente a gente tem essas notícias, de um médico americano operou um paciente no Japão. Sim. Através de um sistema robótico, ele mexe num hospital americano, mas o paciente está lá sendo operado. Sim. Assim, eu não consigo entender não sei, é perigoso, vai que de repente caia energia no meio da cirurgia. Não, os hospitais eles têm mecanismos de proteção contra a queda de energia, sempre tem um plano B, vamos dizer assim. Sim. E se a cirurgia robótica tiver algum problema, o médico ali imediatamente ele tem condições de fazer o que a gente chama de conversão, ele converte para uma cirurgia tradicional. Né? Mas então, a cirurgia do câncer de próstata ela praticamente só é robótica hoje. O sistema antigo é feito, diminuiu bastante, ainda é realizado, mas nos grandes hospitais, nos grandes centros, o predomínio é de cirurgia robótica. Sim. Agora o senhor falou sobre a questão de quem
sente, no caso, algum tipo de incômodo, as dores, né, para o tratamento, aquele que faz um tratamento precoce, ele ganha 9 anos, né, de vida, perante aquele que, enfim, começa mais tarde. Como é que a pessoa sente que ele está com algum tipo... Existem sinais no dia a dia que a pessoa sente que, por exemplo, precisa, é necessário realmente. Se ele não está acostumado a passar para o médico, o que que de repente existe de sinais que o levam a realmente procurar um médico, uma ajuda médica, né, imediata? Existem dores, sintomas? Então, uma grande parte dos pacientes não sentem absolutamente nada. A pessoa não sente nada, ele Então vai. uma pessoa pode, assim, pode estar, não está sentindo nada, mas na verdade ele está com algum problema. Sim, sim. São assintomáticos. A pessoa não sente nada, vai fazer um exame de rotina porque tem 55, 60, 65 anos e o médico detecta o câncer. Tem algumas pessoas que têm dificuldade para urinar. Hum, Pode ser um sinal também. A pessoa vai urinar, ela tem uma sensação de que não esvaziou a bexiga. Vai no toalete, urina, mas não sai tudo. Isso pode ser um sinal do câncer de próstata. Tem outros sinais, que é urinar sangue, ejacular sangue também pode ser um sinal de câncer de próstata, mas muitas vezes a pessoa não sente nada. Agora, o senhor falou sobre a dificuldade de urinar. Essa pessoa que tem é pontual ou sempre? Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma certa dificuldade de urinar uma vez por mês. Enfim, às vezes ele sente a bexiga dele um pouco cheia. Ele vai lá, sai um pouco, ele volta, depois tem um pouco mais, né? Ele vai fazendo aos poucos, sai aos poucos, né? Mas se for uma vez por mês ou uma vez, ou pontualmente ele ter essa dificuldade, isso conta também como um dos sinais ou pode ser uma questão? Não, se a pessoa tem uma dificuldade para urinar, igual o senhor assim, comentou, uma intermitência, vai e para, fica intermitente. Pode ser um outro problema que chama hiperplasia da próstata, que é o crescimento Hum, benigno, não é cancerígeno, hum, né? Mas a próstata também pode dar esse sintoma. Outras doenças, uma infecção que chama prostatite, pode dar esse sintoma. Então, cada doença pode dar esse sintoma urinário e outros sintomas, né? Então, hum. sempre é motivo para fazer uma consulta e investigar e para o médico procurar e ver o que está acontecendo. Tá com dificuldade de urinar, então É melhor melhor já examinar, passar por um melhor médico, examinar, né? melhor examinar. É ótimo. E o câncer de próstata, ele, pelo que a gente percebe, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, ultimamente ele é curável, ele tem cura. Ele é curável, por exemplo, nessas condições iniciais, onde o tumor está confinado na glândula, ele está dentro da glândula. É perfeitamente curável, a pessoa faz a cirurgia e vai ter uma sobrevida como se não tivesse adoecido, né? Pode fazer uma cirurgia por uma técnica tradicional ou uma cirurgia robótica, pode fazer um tratamento que De, chama de tirar, no de caso, remover a de próstata. remover a próstata. Tem a radioterapia que não remove a próstata, a pessoa recebe radiação na próstata, que é um tratamento muito eficiente. Tem um tratamento mais recente, que é o HIFU, que são ondas de ultrassom que destroem o tumor, que são aplicados pelo reto, né? É um aparelho que é Hum, colocado no reto, ele dispara umas ondas contra o tumor, é um tratamento também eficaz, é novo esse é tratamento? novo, é novo. Então, são inúmeros Porque tratamentos. pelo que a gente tinha ouvido, a cirurgia de remover a próstata, né? Que é geralmente a mais recomendada, a radiografia, certo? Radioterapia. Radioterapia, desculpa, e quimioterapia no final, caso esteja num estágio final. Esse quarto HIFU HIFU é ultrassom de alta intensidade. é o mais É mais moderno, é o recente, é mais mais recente. recente. E tem aqui no Brasil já? Tem no Brasil. Tem no Brasil. Nossa, é bom, É. porque a próstata ela acaba sendo um problema. Tem muita gente que tem medo de tirar, não quer.
enfim, é considerado assim, ligado ao prazer, né? Sexual que o homem Sim. tem, então acaba tendo acaba tendo essa resistência, né, de operar, certo? Os homens evitam, eles não querem Sim, cirurgia, mas depois que conversa, os pacientes eles querem ouvir o médico também, sim, sim. porque normalmente o paciente quando surge um câncer de próstata, ele já passou em consulta há 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos com o médico, então ele confia no médico, ele quer ouvir o que que o médico vai falar, né? Uhum. A maioria dos pacientes, antes de optar pelo tratamento, eles conversam com os familiares, com o filho, com a esposa, procuram algum amigo que teve problema similar, escutam o médico e aí eles decidem. Às vezes pega uma opinião com outro médico se ele tá na dúvida ainda, né? Pega duas opiniões com médicos diferentes. Isso acontece bastante. Mas os pacientes, eles gostam de escutar o médico, é, É e importante. gostam de escutar pessoas do mesmo que Passaram da mesma pela. convivência, Sim. ou um primo, um parente, alguém ali que passou por isso, ele quer trocar experiência, quer conversar também. É importante, porque vai mexer com a vida dele, né? Vai mexer Vai com mexer. algo que, É. assim, ele conviveu há anos, né? Eu conheci, por exemplo, pacientes que estava com medo, né? Ficou meses para operar, enfim, procurou médicos, estava com medo de ficar com depressão, né? Porque acaba sendo um refúgio, né? O prazer sexual acaba é aquilo que o homem ele se refugia para tentar, como se diz, descarregar, né? O estresse, enfim, o peso do dia é um prazer, né? Enfim, agora operando depois da operação, como é que fica? O homem ele pode ter relações, ele pode continuar tendo prazer, ele consegue ter ereção? Como é que fica a vida sexual após a cirurgia? O homem que faz a cirurgia da próstata, ele não vai ejacular mais. Ele vai ter orgasmo, mas não vai sair nenhum líquido no momento do Hum. orgasmo. Então é possível a pessoa ter orgasmo É sem. possível ter orgasmo. Vários estudos, é, vários estudos mostram que a chance da pessoa ter um problema sexual depois da cirurgia oscila de 5 até 50, 60%. Depende muito do centro onde a pessoa foi operada, depende muito do tipo de tumor que essa pessoa tem. Às vezes a cirurgia foi uma cirurgia mais extensa, com tumores que já estavam saindo da próstata. Às vezes pegou um caso bem no comecinho, num paciente novo, jovem, muito saudável. Esse vai ter maior chance de ter vida, uma ereção depois da cirurgia. Então, cada caso é um caso. Mas eu posso assim, confirmar que todos os homens conseguem ter ereção se eles fizerem tratamento, porque você faz a cirurgia, foi lá, resolveu, tirou a próstata, tirou o câncer, acabou. Ficou a sequela, que é o problema masculino, né? Aí existem milhares não, dezenas de tratamentos, né, onde o médico atua, são medicamentos, tratamentos com produtos injetáveis, Uhum. tratamentos com ondas, tratamentos com implantes de prótese, são muitos recursos com esses recursos o homem recupera a função masculina Então, dele. não necessariamente a pessoa que passa por uma cirurgia precisa achar que é o fim Não, não da pode. vida Tem sexual que conversar dele. com o médico, tem que Sim. conversar, porque às vezes a pessoa ela escuta uma conversa É, mu- e é- gera um vício, ele pensa que vai dar tudo sim, errado. sim. Precisa conversar com um especialista. Eu sempre recomendo isso. Conversa com o médico da confiança. É muita informação. Hoje em dia É, é uma enxurrada de é, informações, é uma é. chuva, né? Sim, sim. E a gente tem que ficar de olho. Inclusive, tem muitos vídeos, tem muitas coisas que aparecem de tratamentos que prometem chá, não sei, uma erva, um tratamento na Índia, em tal lugar que promete enfim, reduz o tamanho da próstata, que resolve o problema da próstata.
existem esse tipo enfim, não sei. É uma pergunta de difícil resposta, Nasser. Eu vou te explicar uma coisa. Os remédios, a maioria dos remédios, eles vêm das plantas, tá? A indústria farmacêutica, ela utiliza muito planta para produzir medicamento, para produzir o sal, os medicamentos. Então, tem algumas doenças que vão muito bem com tratamento com ervas, com medicina chinesa, com acupuntura. é, Agora, tem algumas outras doenças que você pode passar esses produtos que não vai funcionar. Doenças em Em geral. geral, em geral. Ok, ok. No caso da próstata, existem medicamentos que fazem com que a glândula diminua de tamanho, se a pessoa tem um aumento da próstata, que não seja cancerígeno, que a pessoa tem um aumento da próstata. A pessoa começa a usar esse produto, volta a urinar melhor, a próstata diminui de tamanho e a pessoa recupera a qualidade de vida, consegue urinar muito bem. Existem vários produtos e vários medicamentos. Então, Em casos não cancerígenos, né? casos não cancerígenos. Sim. Em casos de câncer também, existem produtos que fazem a próstata diminuir também, e a pessoa melhora bastante. Não tem uma unanimidade. Todos os tratamentos são viáveis, são factíveis, mas o médico precisa analisar com uma entrevista, com o exame físico, o médico vai ter que examinar a pessoa, avaliar exames de sangue, radiografias, tomografias, ressonância da próstata, fazer a cirurgia, tudo é sequencial. Cada caso Caso a caso. Mas sempre a conclusão vai ser, é melhor prevenir. É melhor pegar no começo, porque tudo que eu estou comentando aqui, na fase inicial, a chance de êxito aumenta bastante. Então fica tudo maravilhoso, dá tudo certo quando no começo. Sim, sim. A partir de qual idade, assim, seria o ideal o homem já começar a passar por um urologista, passar por um médico, o exame, né, que infelizmente ainda é um tabu entre os homens, a partir de qual idade que é recomendado? Nos homens que têm antecedentes de parente próximo, pai, irmão com câncer de próstata, é recomendado a partir dos 40 anos. Nos homens que não têm nenhum antecedente familiar, a partir dos 45 anos. Uhum. Então, a partir de 40 anos já tem que começar. Sim. E geralmente o que assim, o médico ele é um exame do toque, é sangue, geralmente qual que é os exames que ele pede? Eu sempre brinco, eu falo assim, que as pessoas não querem ser examinadas, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Nasser. Você compra um carro vendo só a foto dele? Claro que não. Claro que não. Nunca. Então, no caso do médico, a mesma coisa. Se a pessoa me traz o ultrassom, fala, olha, minha próstata aqui tá bonitinha. Eu preciso examinar. Eu preciso conversar. A precisão está no exame mesmo. A precisão está no conjunto. Sim. Eu preciso conversar com porque o sujeito que senta na minha frente e fala, eu não tenho nada. Eu tô ótimo. Você olha o cara, desculpa a expressão aqui, o cara tá inteiro, tá saudável, forte. Eu examino, não tem nada, vai lá, faz o exame de sangue PSA, tchau, vai com Deus, acabou. Ótimo. O sujeito não tem nada. Agora, tem pessoas que têm um monte de problema, a pessoa já toma medicamento A, medicamento B, já não deu certo com o medicamento C, já tem um trauma de um tratamento no passado. Então, o médico precisa analisar. Sim. E precisa ter uma entrevista, precisa ter uma consulta, a pessoa precisa deitar, ser examinada, eu preciso ver os exames de sangue, é um conjunto. Sim, é um conjunto, né? Não pode ter pressa, não é chegar e eu vou embora, tchau, daqui a um ano. Então, tem que fazer com... Para avaliar porque o câncer de próstata, ele é o segundo câncer maligno mais frequente no homem, só perde para o câncer de pele. Então, a pessoa que me procura e fala, eu quero saber se eu tenho câncer de próstata, é uma responsabilidade grande para mim, eu não posso errar. Claro. Eu não posso chegar e falar, você não tem nada, toma isso aqui, toma uma aspirina aqui. Não é assim. Eu preciso conversar com a pessoa, preciso examinar, essa pessoa precisa ser examinada. Eu preciso fazer uma avaliação do sangue. Às vezes a pessoa não está urinando bem, a gente pede para fazer um exame de urinar no aparelhinho para ver o jato de urina, faz o ultrassom. É um conjunto.
Aí eu consigo falar, olha, tua próstata tá legal, olha, você não tem nada, olha, você tem uma coisa grave, olha, vou te dar um remédio. Então, cada caso é um caso. Agora, fazer exame e ver se no exame de sangue tem câncer ou não tem, é impossível. Ninguém vai dar essa resposta. Sim. É uma consulta, tem que ter uma entrevista, tem que ter um. É muito difícil você dar uma resposta importante com informações esparsas, né? Com pouca informação. O senhor falou agora de remédios ou tratamentos que talvez podem influenciar na próstata, Sim. podem trazer algum tipo de complicações para a próstata. Não é complicação, mas vamos supor, se a pessoa tem pressão alta e toma um diurético e vai mais vezes no banheiro fazer xixi, já não é tanto a próstata o problema dele. Outro Uhum. exemplo, às vezes a pessoa é diabética. O diabético ele tem uma taxa de açúcar, um nível de açúcar alto no sangue e começa a urinar muitas vezes para expulsar o açúcar. Não é próstata isso. Então o Hum, médico precisa ter precisa conhecer a pessoa, né? muito bom. Porque E senão acaba passando o remédio errado, fazendo o tratamento claro, errado. claro, qualquer informação é É importante. muito Qualquer importante. informação é importante. Existem algum tipo de práticas, de coisas que podem complicar a próstata de uma forma específica? O senhor Sim, falou que, por exemplo, a família, sim. a antecedentes familiares podem, não necessariamente, ou é necessariamente realmente, existe uma chance maior, ou é certeza que se o pai ou o avô teve, então os Não. filhos vão ter também? Não é certeza, não é certeza. Mas existem genes, um gene que chama BRCA, se o sujeito tem esse gene, a chance dele ter câncer de próstata é muito maior. Né? E geralmente o papai, o vovô tem isso, né? A origem genética. As pessoas de origem africana, as pessoas pretas, elas têm uma maior prevalência de câncer de próstata, é, é, mais do que nas pessoas das outras etnias. É, doença sexualmente transmissível é muito ruim. A pessoa que teve infecções sexualmente transmissíveis na juventude, a pessoa que fez muita arte, esse aí, a chance dele ter câncer de próstata aumenta bastante, É, né? Um problema também com comprovação científica é o sujeito que aumenta muito de peso e come muito, muito produto que não seja saudável, muito embutido, embutido, industrializado. essas coisas industrializadas, a pessoa que não faz uma dieta saudável e engorda, esse sujeito tem mais chance de ter câncer de próstata É também. quase, são quase as mesmas não, mas essa parte da alimentação, a gente entrevistou a doutora Laís, ginecologista, falando sobre o outubro rosa. Esse ponto é incomum também para o câncer de mama para as mulheres. As mulheres que não têm uma alimentação saudável, enfim, não fazem algum tipo de atividade física, têm chance maior de ter Sim, esse câncer, né? sim, sim. Não necessariamente, talvez, naquele ponto, naquele lugar, talvez no corpo inteiro, né? Na verdade, quando você faz atividade física, se você não é o tema do nosso debate aqui, mas Sim, eu não, vou mas fazer um é comentário bom, sim, rápido. sim. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 4 treinos de 1 hora por semana. Então, a gente tem que Hum, fazer isso. Se você fizer isso, você vai mudar o teu ritmo circadiano, o teu sistema hormonal, você vai começar a oxigenar melhor os tecidos, você vai ter mais reflexo, você vai dormir melhor, você vai trabalhar melhor, agir melhor, pensar melhor, tomar concentrado. decisões melhores, concentração vai melhorar bastante. Se você treinar, se alimentar bem e fizer atividade física, se alimentar bem e se dormir bem. O Quatro sono é muito horas por importante. semana. 4 horas por semana. 4 horas seguidas ou pode ser dividido em Não, tem que quatro? dividir. Ah, tem Tem que que, dividir. di- tem que ser dividido, porque senão você vai treinar 4 horas de uma vez, você vai cansar e não vai ser um Sim, treino produtivo. O músculo cansa. Você tem sim. que ficar dando estímulo para ele direto, né? Você tem que dar estímulo para o músculo, e aí você obtém resultados Ótimo, consistentes. muito boa essa informação, viu? É. Tem ligação, com certeza, tem ligação ao nosso tema de uma forma Tem indireta, né? ligação porque quando o sujeito treina, todos os radicais livres, aquele gás carbônico,
aqueles produtos que ele consome, ele vai destruir, ele vai expulsar, ele vai fazer uma digestão melhor. Inclusive vai ter uma vida sexual melhor, né? Melhora muito, melhora A muito. concentração, Melhora muito, melhora o Sim. reflexo, Sim. melhora bastante. Muito bom. Melhora Muito bom. bastante. Existe alguma atividade, alguma coisa que pode tá ligada diretamente a próstata, ao câncer de próstata, sei lá, por exemplo, isso, você não pode. A gente fica, às vezes, pensando que uma vida sexual ativa demais, né, de repente, pode trazer essa complicação, esse câncer de próstata. Isso tá comprovado, não tá? Não, a próstata, ela produz o líquido dela, ela está trabalhando, ela está na dela ali. Tá na, Se tá o na sujeito função dela. ejacular, se o sujeito ejacular uma, duas, três vezes por semana, ela está trabalhando ali. O que vai prejudicar Então, é o sujeito ter, vamos dizer assim, ele tem encontro com uma pessoa contaminada e pega uma uretrite. É a uretrite gonocócica, uma uretrite por clamídia. Essas bactérias elas vão chegar na próstata. E a pessoa que tem uma tendência a ter um tumor, você coloca uma inflamação, você coloca uma bactéria lá, é como se você estivesse colocando uma gasolina numa fogueira. Vai pegar fogo mais rápido. Então, isso realmente é um cuidado que as pessoas isso devem pode ter. piorar, Pode agravar. pode agravar. Pode agravar. Uhum. Mas a vida em si, sexual do homem, a quantidade de vezes, isso não afeta. Não Né? afeta. Não tem afeta. A ligação ponto de direta. promover o desenvolvimento de um tumor, não. Tipo, não tem que diminuir a quantidade de vezes, ou, enfim, vai devagar. Não é que nem um motor de carro, né? Que você abusa, de repente, e ele acaba tendo um problema, né? Ela enfim, ela é tranquila nesse. Agora, a idade, existe alguma média de a partir de qual que é a idade do homem que pode ser que tenha o câncer de próstata? Existe uma média a partir dos 50 anos, 60, a partir de 40? É, o momento ideal de examinar as pessoas, a partir dos A partir dos 40, 40, sim. aquele que tem um parente próximo com câncer, e com 45, as pessoas sem esse antecedente. Antes dos 55 anos, não é muito frequente o câncer de próstata. Antes dos 55 anos. A partir dos 55 anos, começa a ter um aumento, e aos 66 anos tem uma inflexão da curva. A partir dos 66 anos, Então, aumenta bastante. aumenta a chance. A partir dos Em 66. quanto, mais ou menos? Olha, a pessoa com 50 anos, a chance de ter um câncer aí é 1%, 2%. Com 60, a partir de 66, 67, já vai para 8%. O que muda nessa... Envelhecimento. O envelhecimento mesmo afeta. O envelhecimento é fator de risco, né? E a partir dos 70 anos, já é ali uns 10%. Aí, quando chega nos 80 anos, aí é bastante. Aí aumenta 40%. Continua aumentando. Não chega em um momento que, olha, se ele não teve mais nessa idade, ele não vai ter mais nunca. Sempre vai ter essa chance. Sempre tem alguém que é felizardo e não tem a doença, né? Sim. Mas a partir dos 80 anos, metade dos homens podem desenvolver tumor de próstata, só que muitos têm um tumor que não é agressivo, que é um câncer de baixo grau, que a gente fala. Aí a gente só acompanha com medicamento, vai acompanhando sem fazer cirurgia, né? Nessa idade. Sim. Muito bom, muito interessante. Agora, mudando um pouco, né? Falando ainda sobre a função da próstata, falar um pouco sobre a impotência sexual. Ela tem alguma ligação direta com o câncer de próstata? Não, a impotência, ela está muito associada a alguns fatores de risco. Eu vou falar aqui, talvez eu me esqueça de algum, que é muita coisa. Sim. Primeiro é o sedentarismo, aumento de peso, doenças em geral. O sujeito que tem uma doença neurológica, doença de Parkinson, esclerose múltipla, a chance dele ter um problema masculino aumenta bastante. Doença de Parkinson, neurológica. Esclerose múltipla também.
Sujeito que tem a lesão medular, paraplegia, essas coisas, a chance de ter problema masculino é maior. Diabético, ele tem problema masculino com muita frequência. Pessoas que fumam bastante. Também. Fuma é fator de risco. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica é péssimo, também prejudica Também. bastante. Prejudica A bastante. gente fez um programa aqui com o Sheik sobre os males da bebida alcoólica, né, seu Moacir? Você lembra? Os males na nossa religião é pecado, não é à toa, né? É. Tem tantas consequências negativas, Sim, né? sim. Então tem fatores de risco aí que prejudicam muito a parte masculina. O uso de remédios. Às vezes o sujeito está bem lá, ele começa a tomar um remédio para pressão alta. Esse remédio prejudica muito a parte masculina. Sim. Né? Mas ligação com o câncer ele não tem. Não. Agora, os medicamentos que ajudam na vida, no caso, que melhoram a ereção. Que melhoram a ereção. Isso, existem algum tipo de risco para quem... alguém precisa ter alguma consulta, passar por alguma orientação médica antes de tomar esses remédios? É melhor porque... Tem sequelas? Tem algum tipo de riscos? O que acontece é que a pessoa que tem um problema cardíaco e usa esses produtos, a associação desses produtos com outros remédios podem dar problemas na coronária, angina, problemas de pressão. Então é meio um jogo de xadrez ali. Você tem que saber mexer a peça, né? Sim. Qual medicamento que você vai tirar, qual que você vai pôr para poder usar esses produtos, entendeu? Agora a grande maioria pode usar sem ter problema. Mas quando dá exceção, quando acontece e tem um evento aí, a pessoa passa mal, aí é chato, porque as pessoas não se conformam, né, de ter um problema. Sim. Então, sempre é bom consultar o médico. Eu ouvi dizer uma vez que existem algumas injeções também, né, que ajudam, enfim, na ereção, alguma coisa assim. Isso existe também? Existe. Se a gente for falar nisso, é até um tema de outro podcast. Sim, não, mas a gente pode... Porque acaba puxando uma coisa para outra. Eu vou começar a falar aqui e não vou parar. Sim. O que acontece? O homem que tem problema de ereção, sempre o médico vai começar com medicamento. Vai falar, olha, toma esse produto aqui meia hora antes do encontro para ver o que acontece. Tá. Sim. Aí tomou, beleza, deu tudo certo. Aí vem o puxão de orelha. Fala, ó, você tá tomando remédio, mas você vai ter que emagrecer. Você para de fumar, você para de comer muita comida gordurosa, teu colesterol tá alto, vai estar prejudicando a tua parte masculina, e fica tudo bem. Quando o remédio não funciona mais, o remédio via oral, tem outros tratamentos. Ele vai para o mais agressivo, de repente. Vai para o mais agressivo. Tem um tratamento que são ondas de choque de baixa intensidade, que consiste na aplicação de ondas no pênis. Essas ondas promovem um aumento da circulação sanguínea. Tem o uso das injeções. Essas injeções que o senhor acabou de comentar, chama injeção cavernosa. O médico ensina o paciente a usar esse produto. Ele não vai aprender em lugar nenhum, tem que ser com supervisão médica. Tá. Então, eu pego o meu paciente, ensino ele a aplicar. É uma injeção pequenininha, ele aplica na lateral do pênis. Em 5 minutos ele tem ereção. É um remédio muito eficaz, muito eficaz. Tem pessoas com 85 anos usando esse produto, muito bem sucedido e feliz da vida. Tá. É muito bom. E quando a pessoa não quer injeção, não quer remédio, não quer fazer nenhum tratamento, a solução vai ser uma prótese peniana, que é o implante de uma haste de silicone no pênis. Esses tratamentos eles servem também para quem faz a cirurgia, Sim, né, de remoção sim, da próstata. Sim, né? sim. Então, uma opção, né, para quem perde enfim, a ereção ou a função. É uma opção para todos, né? O sujeito tendo problema de próstata ou não, todos esses tratamentos são viáveis. Sim. Mas sempre, lógico, o quanto mais natural, né? Fazer os cuidados, né? Enfim, perder peso,
ter os cuidados com a alimentação, fazer uma atividade física, isso com certeza acaba atraindo, né, uma solução melhor para a vida sexual de todos, né? Ô, Nasser, isso acontece da seguinte maneira: a pessoa vem no médico e fala, doutor Zen, eu não tô tendo, minha parte masculina tá ruim, eu não sei por quê. Eu falo, tá bom, vamos conversar. Aí eu converso com essa pessoa durante 20 minutos, 30 minutos, examino essa pessoa. Aí depois dessa consulta, eu já tenho condições de falar, ó, teu problema tá aqui. Eu tenho paciente com problema de ereção que a pessoa não dorme. A pessoa tem uma insônia, um distúrbio do sono, o sujeito não dorme. Como é que você vai desenvolver uma atividade masculina se você não descansa? Se você. Ele não dorme porque ele não quer ou ele não consegue? Insônia é Ele não doença. consegue. É uma doença. Meu Deus. Uma doença, o estresse, ansiedade, preocupação. O sujeito não dorme. Dá muito problema masculino isso. Né? Então, precisa conversar. E aí, o médico ele tem que ser meio detetive. Você começa a fazer pergunta, fala, olha, para você ficar sem remédio nenhum e não vir mais aqui conversar comigo desse assunto, você tem que emagrecer, fazer a tua alimentação lá com um filezinho de frango, salada, arroz integral, parar de comer esfirra. Parar de comer um shawarma, um pão árabe. Isso, parar com isso aí, fazer tudo direitinho, começar a andar. Pode comer um pouquinho, não precisa parar completamente. Faz uma dieta, né? Não, sim, tem que ser nutricionista, Sim, que aí fica legal, né? O sim, nutricionista sim. passa o cardápio bonitinho, Sim. segue aquela meta lá, emagrece, começa a andar, aí recupera tudo. Tem que mudar os hábitos, tudo está ligado aos hábitos. Tudo tá ligado. A gente eu conheço uma médica dentista que ela foi viajar, né? Ela se estabeleceu ali no Líbano e quando ela voltou, ela falou, Nasser, é impressionante, eu recebia pacientes, o cara com 70 anos nunca segurou como é que fala? Uma escova de dente. O dente dele todo estragado, todo quebrado. Sabe, como é que de onde eu vou começar? São os hábitos que precisam mudar, não é de uma hora para outra. Aí vem um médico e fala, resolve o problema. Como é que eu vou resolver isso? Não adianta a pessoa passar a vida inteira, né, tendo uma vida, hábitos ruins e querer que o médico resolva com tudo um tem um remédio. jeito. A gente sempre difícil. vai procurar uma solução, Sim. sempre vai procurar uma solução, mas tem que ver cada caso, né? E Sim. conversar e ver se a pessoa está disposta a fazer o sacrifício. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, pô, emagrecer eu não vou, eu odeio academia, piscina eu não quero ver, não gosto desse ambiente, sozinho eu não vou fazer, vai aumentar o peso, vai ter aborrecimento, vai Sim, depois o sim. colesterol. É pro bem dele, na verdade. É pro bem. É pro bem dele. É pro bem. É pro bem. E assim, a gente está falando de um assunto aqui, gente, que realmente ele é delicado e salva vidas, né? Esse tratamento, esses acompanhamentos, enfim, a consulta com um urologista pode salvar a vida, né? É uma prevenção contra um câncer que pode, enfim, não é apenas a função, né, do homem, mas afetar o corpo dele inteiro, né? Sim, sim. Isso é uma questão muito delicada. Assim, antes de finalizar, uma das questões que o senhor tocou é sobre a partir do momento que o paciente ele é, enfim, detectado com essa doença, né, com câncer de Primeiro, como é que é feita a detecção? É através do toque, através do exame de sangue? Como é que o médico pode chegar a esse veredito? Primeiro tem a consulta, o médico examina a pessoa, faz o toque, o médico procura ver se a pessoa tem algum caroço, algum nódulo, que a gente chama, na próstata. Tá. E o sujeito faz uma coleta de sangue, o exame de PSA, volta e a gente vê. Aí se a entrevista estiver tudo bem, o toque está normal, PSA normal, a chance dessa PSA normal, PSA, desculpa, seria mais ou menos o quê? Até nas pessoas mais jovens até 2,5, nas pessoas com mais idade até 4,0. Tá. Se o PSA está normal, a gente fala tchau, você está bem,
volta daqui a um ano. Volta daqui a um ano, vai embora que está tudo certo. Ótimo. Agora, se o médico fica desconfiado, a gente pede um exame que chama ressonância nuclear multiparamétrica. É uma ressonância da próstata. E esse exame, ele tem a capacidade de detectar pequenos tumorezinhos iniciais, de tumores pequenininhos Dentro da dentro próstata. da próstata, né? Sempre nasce dentro da Dentro da próstata. É de glândula. dentro para fora. De dentro para fora. Aí, com base nesses dados da ressonância, é possível você ter uma noção de quanto por cento de chance que essa pessoa pode ter câncer. Tem a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ele desenvolveu um sistema que a pessoa vem em consulta comigo, eu pego todos os dados, idade, etnia, exame de toque, exame de PSA, exames que ele fez no passado, ressonância multiparamétrica da próstata, coloco todos os dados dessa pessoa no sistema. Aí esse sistema, ele me dá o percentual de chance que essa pessoa tem de ter câncer de próstata. É uma calculadora de risco, né? E aí, quando o risco é baixo, vamos dizer assim, se a pessoa tem o risco de... Eu falo assim, olha, fulano, o teu risco de ter câncer de próstata é 8%. Vamos esperar o ano que vem, se piorar a gente faz a biópsia, porque a chance é pequena. Agora, se a chance passa acima de 10, 11, 12, 20%, aí já é uma chance maior, aí faz a biópsia. Existe esse exame aqui no Brasil também? Existem todos esses que eu estou te falando. A calculadora é online. Eu pego os dados da pessoa, digito na frente do meu paciente e mostro para ele, olha, sim. o teu cálculo é esse aqui. E aí, tendo a chance grande... A pessoa me ajuda a decidir, né? Sim. Se ele perguntar o que eu acho, eu falo, ó, eu não faria a biópsia no teu caso. Vamos examinar de novo ano que vem, porque a tua chance é pequena. Tá. Agora, eles preferem decidir. Tem uns que falam, doutor Zen, 5% não vou fazer. Então tá bom, não faz, não precisa mesmo. É muito assim. Sim, mas se for uma chance maior, é Aí importante é melhor fazer a biópsia. Fazer a biópsia. E a biópsia, como é que ela é feita? A biópsia é feita em clínicas especializadas, esses grandes laboratórios ou em hospitais. A pessoa deita, dorme, o médico tira um pedacinho da próstata ou pelo reto, tira pedacinhos da próstata, ou tira pedacinhos da próstata pelo períneo, a região entre o testículo e o ânus, a parte de baixo assim, consegue tirar pedacinhos da próstata por ali, e com esses fragmentos pesquisa o Mas é câncer. um exame que precisa ser internado? Não, faz e vai embora no mesmo dia. Faz e vai embora no mesmo dia. Tá. Faz e vai embora no mesmo dia. E aí faz a biópsia e aí já tem um cenário mais concreto, né? Sim. Aí define, tem um câncer aqui, se for um grau muito baixo, a gente acompanha, não opera, que é muito fraquinho. Se for um grau intermediário para avançado, aí vê se vai fazer cirurgia, radioterapia, depende da idade, depende... Se a pessoa tem muito problema de saúde, melhor não operar, faz a radioterapia. E isso que eu ia perguntar, a família, como é que a família pode ajudar nessa luta, né, nesse tratamento contra o câncer, né, do paciente? Porque assim, o câncer já é um choque, né? É um choque para a pessoa. Assim, na sua experiência, na sua visão, como é que a família pode ajudar? Essas pessoas a pessoa que procura um médico, a pessoa da terceira idade que procura um médico, ela tem que sempre estar acompanhada, né? Tem que ter alguém para aconselhar e precisa ter acompanhamento, né? Porque também, se você tem um pai, Deus me livre, alguém com câncer, praticamente a família tem que se comprometer e ficar do lado dessa pessoa para dar um apoio moral, para se solidarizar, para... precisa de um apoio, é a família, né? Né? É a família, é o laço familiar, né? É uma das obrigações, né? Uma pessoa, enfim, qualquer pessoa pode ir. Se eu não for assim com meu pai, com meu familiar, com meu irmão, com meu amigo, pode acontecer comigo, né? Mais para frente,
Se eu não fizer isso, eu posso ficar sem um apoio. Então, é meio que a nossa religião tem o ditado que fala: trate os outros como você quer ser tratado, né? Então, a gente tem que cuidar dos outros, abraçar os outros, acolher os outros, e temos a certeza, tenha a certeza que Deus te retribuirá isso Sim, no futuro. Né? sim. É assim que Deus vai te responder. Nossa, muito boa a conversa contigo, doutor. Recebemos uma aula hoje. Não, aqui nada, Uma aula eu hoje. espero que eu tenha contribuído Não, para foi apresentar ótimo. alguma informação que seja de Foi interesse das ótimo, foi pessoas. ótimo. E fiquei muito feliz de poder comparecer aqui. Muito Uma obrigado. grande alegria recebê-lo. A gente sabe o quanto o senhor tem agenda apertada, cirurgias, consultas. Mesmo assim, reservou um tempinho para a gente. A gente se sente muito alegre, satisfeito, né, Obrigado. com a sua presença aqui. O senhor quer deixar uma última mensagem? Se quiser deixar uma última palavra para as pessoas, pode ficar à vontade, doutor. Muito obrigado. A minha sugestão é procurem um médico e façam o exame, porque nós comentamos aqui no início desse episódio aqui, o sujeito que tem o câncer de próstata no começo, ele faz uma cirurgia, ele vai viver sem câncer, ele não vai ser comprometido, ele não vai ter menos anos de vida. De forma diferente, é o sujeito que já chega para o médico com câncer espalhado, câncer nos ossos, câncer que saiu da próstata, foi para os órgãos vizinhos, aí é um caso mais dramático e mais grave. Então, sempre vale a pena fazer o exame preventivo uma vez por ano. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor. Ótimo a mensagem. Não fiquem preocupados. Quanto mais cedo a pessoa ir, é melhor. A pessoa não precisa ficar com esse peso na consciência. Os árabes falam, não mexe com o que está quieto. Tá quietinho lá, você fica, né, mexendo, tal. Aparece um monte. Não é porque você foi para o médico ou fez um exame que apareceram as coisas. É porque isso já existia. E se você tivesse a ciência mais cedo, com certeza a chance de cura será muito melhor. E essa questão que o senhor mencionou, doutor, sobre a questão da alimentação, é uma questão extremamente importante, que tem ligação direta na saúde do homem e que está também presente nos ensinamentos da nossa religião. Eu trouxe aqui um livro chamado A Medicina dos Imames. Os imames são os sucessores, né, do profeta Muhammad, e tem muitos ditos, tem muitas recomendações, o equilíbrio, a moderação na alimentação. Tem um dito do Imam Ali que fala o seguinte: comecem a alimentação com fome e deixe a mesa com fome. Ou seja, não se entupa, né, de comida. A pessoa tem que ser moderado. Alimentação saudável, mais verduras, né, menos Sim. industrializados. Eu gostaria de, se me permitir, presentear esse livro para o Obrigado. senhor. É um livro Obrigado. de ensinamentos diretos Obrigado. do profeta, dos Obrigado. Ahlul Bayt, alaihimus salam, Ah, ditos gerais que melhoram a nossa vida espiritual e também física. E também gostaria de apresentar esse livro de presente também para o senhor, doutor. Muhammad, o Mensageiro obrigado. do Islã. É um livro Obrigado. que fala sobre a biografia do profeta Que Muhammad, lindo, hein? Parabéns. nosso Obrigado. profeta, o mensageiro de Deus, o último profeta enviado por Deus. Se me permitir, eu gostaria de encerrar o programa. Sim, eu só um comentário rápido. Claro. Eu acho muito importante falar isso. Tem um médico lá do estado de Minnesota, Estados Unidos, ele pegou e fez um estudo gigantesco com milhões de pessoas lá, toda a população daquele estado. Pegou homens nascidos na década de 50. Pegou. Então ele separou em dois grupos. O homem que nasceu na década de 50 e se aposentou e ficou em casa. E o outro grupo eram os homens da década de 50 que se aposentaram, mas o cara foi procurar uma outra atividade. O cara foi ter uma atividade laborativa. Ou ele foi cuidar da casa dele, ou ele lavava carro, ou ele foi trabalhar com vendas, ficou na chácara. Sim.
Quando o homem tem uma atividade masculina, ele adoece menos. É impressionante esse estudo, ele saiu há uns 2 anos atrás aí, ele foi muito citado, porque o homem ele tem que ter um papel laborativo, ele tem que fazer alguma coisa. Tem que estar ativo. Se ele tiver condições de caminhar, de fazer alguma coisa, ele tem que se sentir produtivo, ou vai trabalhar com informática, que é sentadinho, ou vai fazer caridade, ou vai trabalhar numa casa de apoio. O sujeito que tem uma atividade masculina, o sujeito que é proativo, ele adoece menos. Isso é muito importante também. Com certeza. Quanto mais tempo a pessoa passar, assim, não vou dizer passar fora de casa, mas quanto mais tempo a pessoa passar ativo, produtivo, fazendo alguma coisa, menos chance ele tem de adoecer. Menos chance de adoecer. Impressionante. E com dados objetivos, exames, número de gente que teve câncer aqui, o sujeito que estava em casa no sofá, os sujeitos que estavam agitando, trabalhando, muito menos doentes, entendeu? E assim, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, doutor, mas se a gente fazer um vínculo entre as doenças e a cabeça, de- tem uma ligação direta. Muito, muito, muito. O Uma ligação, emocional, o emocional o também. sujeito que produz, ele não deprime, né? Ele está indo para frente, está procurando soluções, tá cuidando do netinho, está pegando o carro indo para algum lugar, ou está cuidando da empresa do filho, está fazendo alguma coisa, né? Agora, parar não dá, é Não muito, pode, é muito não difícil. pode. É isso aí. Sempre procurar fazer uma coisa, sempre procurar ser ativo, Ser ativo, procurar fazer alguma coisa benéfica, né? Sim, sim. Para a sociedade, para o bairro, enfim, para a família. Isso é muito importante, viu? É muito Sim. importante. Eu vi uma vez uma frase, né, no Instagram, diz que mesmo você conseguindo fazer as compras para os seus pais, às vezes é melhor que eles mesmos façam as compras, Sim, sabe? Tem essas. deixa agir um pouquinho, não pode proteger, tem que proteger no limite, né? Isso, esteja presente, faça o que é necessário, mas a pessoa, quanto mais velha fica, essa sensação sabe, de não poder fazer mais as coisas direito, de depender dos outros, mata. Isso é muito ruim. Ótima mensagem. Muito obrigado, doutor. Nada, obrigado. Foi um encerramento muito bom para esse programa. Novamente, muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem o nosso programa. Até o próximo podcast, a Ressala Podcast. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês.